eu queria mandar diretamente do Brasil uma forte saudação a todos os trabalhadores que estão na linha de frente dessa situação que nós estamos vivendo. Queria fazer uma saudação às minhas companheiras do Hospital Universitário, na Universidade de São Paulo, que fizeram nessa semana uma importante manifestação em defesa da vida dos trabalhadores. E saudar também todos que estão acompanhando a gente nesse ato. Nesse momento, nós estamos atravessando aqui no Brasil uma enorme crise política com esse governo ultra-reacionário do Jair Bolsonaro. Ele é um capacho do Donald Trump que odeia as mulheres, os negros, os LGBTs e todos os trabalhadores. Quando começou a pandemia, o Bolsonaro disse que o brasileiro podia mergulhar no esgoto que não aconteceria nada. Isso num país onde mais de 30 milhões de pessoas não têm acesso sequer à água potável e onde a maioria dos negros são os que mais morrem em decorrência dessa pandemia. Para sustentar essa voz da ditadura, o Bolsonaro tem o apoio do general Mourão, o seu vice, que há poucos dias fez uma declaração saudando o golpe militar de 64. Um golpe que significou milhares de mortos, torturados e desaparecidos no nosso país. Tem também o apoio dos militares que fizeram intervenção no Rio de Janeiro, aumentando o assassinato contra o povo pobre nas nossas favelas. Tem o apoio do Paulo Guedes, uma figura ultra neoliberal que preparou cada uma das reformas antioperárias para descarregar essa crise nas costas da nossa classe. Na última semana, nós vimos o Sérgio Moro saindo do governo, um juiz que esteve à frente da Operação Lava Jato, que foi treinado pela Secretaria de Segurança dos Estados Unidos, que foi um dos pilares do golpe institucional de 2016. Um golpe que tirou a Dilma Rousseff do governo para colocar um outro governo no seu lugar que atacasse os trabalhadores de uma maneira ainda mais dura. O Sérgio Moro foi uma figura que teve um papel emblemático na prisão arbitrária do ex-presidente Lula. Esse representante do golpismo, que agora está fora do governo, quer aparecer como se fosse parte das instituições do regime no nosso país, que mesmo mantendo toda a agenda de ataques contra os trabalhadores, dizem cinicamente agora que seriam sensatos diante dessa crise. E frente a isso nós precisamos gritar: nenhuma confiança no Congresso Nacional, no Judiciário e nos governadores antioperários. Mas nesse momento também, de tantos ataques e mazelas à nossa classe, nós precisamos nos perguntar o que estão fazendo as grandes centrais sindicais. Estão em quarentena, tranquilas nas suas casas, ou assinando os ataques contra os trabalhadores. Hoje, inclusive no 1º de maio, estão dividindo o palanque com políticos burgueses, que são inimigos da nossa classe. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos retomar os sindicatos para a mão da classe trabalhadora e impedir que essa burocracia vendida atrapalhe a nossa organização e a nossa unidade. Nós precisamos defender os trabalhadores precários, os terceirizados, os informais, essa juventude que está deixando a sua vida 12 horas por dia em cima de uma bicicleta. Precisamos defender os nossos irmãos imigrantes que estão sendo humilhados ou mortos nas fronteiras, como acontece na fronteira da Venezuela, aqui no Brasil. Uma parte dessa burocracia é sustentada pelo PT e pelo PCdoB, partidos que se dizem de oposição, mas que quando estiveram no governo administraram o capitalismo, implementando ataques, privatizações. Isso reconhecido pelo próprio Lula, que disse que no seu governo os banqueiros nunca lucraram tanto. A luta pelo Fora Bolsonaro vem ganhando o apoio de milhões de pessoas no Brasil. E essa pode ser uma força social que derrote esse governo reacionário. Mas, ao mesmo tempo, existe o risco de que isso não seja dessa maneira, porque tem alas do próprio regime que apontam como saída um governo do general Mourão. E, infelizmente, isso inclui setores da própria esquerda que estão defendendo a política do impeachment ou a renúncia. Por isso, nesse momento, os trabalhadores aqui no Brasil têm que gritar com todas as forças: fora Bolsonaro, Mourão e os militares. Nesse sentido, nós fazemos um chamado também ao Bloco de Esquerda do PSOL, ao PSTU e a todas as organizações que se reivindicam revolucionárias e socialistas, para que a gente coloque em pé um forte bloco da esquerda que aponte uma alternativa para derrubar o Bolsonaro, mas que não deixe a nossa classe no colo do Mourão. Isso é mais importante ainda no momento
em que o PT já mostrou que quer salvar esse regime, que aponta como única alternativa que o próprio PT volte para o governo em 2022, ou inclusive abrindo caminho para o Mourão ao defender a política do impeachment sem fazer nenhum questionamento ao regime totalmente antidemocrático e autoritário que nós vivemos no nosso país. Por isso, para nós não se trata somente de mudar um governo ou outro. É necessário botar abaixo esse regime. E para isso, não tem outra alternativa que não seja que o próprio povo possa decidir o seu futuro. Então, se a gente grita, fora Bolsonaro, fora Mourão, nós precisamos lutar também por uma Assembleia Constituinte que seja livre e soberana, que possa debater todos os grandes problemas do nosso país e tomar decisões a favor da maioria dos explorados. Isso sem nenhum limite dos atuais poderes que foram cúmplices também durante décadas de ataque e de degradação da política no nosso país. Nós chamamos a esquerda a assumir também essa bandeira. Nós acreditamos que esse processo deve apontar para um caminho de superar os limites dessa democracia podre e degradada que nós vivemos. E que os próprios trabalhadores organizados possam avançar para a conclusão de que é necessário lutar por um governo dos próprios trabalhadores em ruptura com o capitalismo. Do contrário, nós vamos continuar entregando a nossa vida nas mãos dessa miséria capitalista. Ou então vamos ser obrigados a ouvir miseráveis como Bolsonaro, que usam o nome da Marielle para defender o que querem. Não falem da Marielle. Nós vamos lutar até o final por justiça e para que todos os responsáveis sejam punidos. A Marielle é um símbolo da luta das mulheres negras no nosso país. Um país onde as mulheres negras recebem 60% a menos do que um homem branco. Isso é uma prova da herança escravocrata do Brasil e de que o racismo continua servindo para o próprio capitalismo. Mas nesse 1º de maio, nós queremos relembrar também a nossa história de luta, dos que se levantaram com os quilombos contra os senhores de escravos, que fizeram a primeira revolução negra na história, no Haiti. Como Karl Marx dizia, o trabalho de pele branca não pode se emancipar, onde o trabalho de pele negra é marcado a ferro. Por isso, nós lutamos pela unidade dos trabalhadores, negros e brancos. E com centenas de trabalhadores nós viemos organizando, nos locais de trabalho, comitês do Esquerda Diário, com o qual nós estamos chegando em milhões de pessoas, com uma voz para que sejam os capitalistas que paguem por essa crise. Esses são alguns dos passos que a gente vem dando, no sentido de batalhar pela construção de um partido revolucionário, internacionalista, que lute pela reconstrução da Quarta Internacional.